Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. Disponibilizei o vídeo já no YouTube para vocês da primeira parte dessa frasqueira. Hoje nós vamos fazer a segunda parte e finalização dessa frasqueira, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi, do ateliê Meus Encantos by Viviane Zuccherato. Então, essa daqui foi a peça que eu havia mostrado anteriormente para vocês, que foi essa daqui de borboletas, com as borboletas roxas, tá? E eu já fiz ao longo da semana, por conta também de adiantar para as feiras, eu fiz aquela azul dos balões, olha como ela ficou. Azul dos balões, que nós começamos na aula aqui, que era para mim finalizar hoje, e fiz aquela que foi do passo a passo, né, inicial, mostrando os materiais, que era aquele tecido lindo das corujinhas. Então, eu fiz uma nova peça, né, para dar sequência para vocês. Então, até onde nós paramos na nossa aula? Então, vou pegar aqui, nós paramos na aula anterior, nós paramos tendo confeccionado a parte superior da nossa frasqueira, colocando vivo e tudo, a parte de baixo e a parte interna com a colocação dos nossos elásticos. Então, vamos dar sequência a partir daí, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar, então, agora para trabalhar, nós vamos trabalhar com a peça, que é o corpo da nossa frasqueira, colocação do zíper e a parte interna da nossa frasqueira. Bom, na nossa aula passada, eu pedi para que vocês subissem a medida de 6 centímetros para a colocação do nosso elástico. Então, essa outra parte aqui, ela tem uma medida superior. Contando do elástico para cá, 12 centímetros. A peça, na sua totalidade, deverá ter 18 centímetros, pelo comprimento todo do nosso corpo da peça. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar primeiro a parte do corpo da nossa peça, que nós já fizemos o quilting, refilamos nas medidas que eu havia dito, e vamos posicionar aqui o nosso zíper. A parte gordinha do nosso zíper, aquela parte que está em relevo, é o direito. A parte que está lisa, sem relevo nenhum, é o avesso. Então, nós vamos colocar o direito, que é a parte que tem o relevo, o direito do nosso zíper com o direito do corpo da peça. Desta forma. E vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura de segurança na ponta, somente na ponta desse zíper. Vou colocar a costurinha bem aqui na pontinha para fixar esse meu zíper nessa minha peça principal. Então, vamos para a máquina. Ponto de número 3. Como eu vou trabalhar com tecidos muito estruturados, eu coloquei aqui a minha agulha de número 16, para evitar que ela quebre, porque nós vamos, além de costurar essas camadas, nós vamos costurar o vivo nessa peça. Então, por conta disso, eu coloquei uma agulha de número 16. Coloquei aqui bem na pontinha, não é pezinho de máquina. Inicio com retrocesso.
finalizei com retrocesso. Então, eu fixei, vou colocar aqui bem próximo de vocês, ó, bem na pontinha do meu zíper, só para estabilizar em cima do tecido principal. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a parte maior da minha divisória interna e vou colocar direito sobre o direito, desta forma. E vou prender com os clips. Por quê? Porque eu vou costurar desse lado onde tem a manta, que vai facilitar e não vai fazer com que esse meu material de baixo, ele crie dobras, né, preguinhas, ou mesmo estique. Então, eu vou fixar desse lado aqui, do lado que já está estruturado. Então, para isso, eu alinho direito, aqui bem, direito do tecido com o direito do meu forro. Vou prender com os clips para evitar que ele se movimente. Desse modo. Desta forma. Viro e vou passar agora sim a costura de um pé de máquina por toda a extensão do meu trabalho. Feito isso, eu abro o meu trabalho, pego o meu zíper bonitinho desta forma, viro o meu avesso, puxo o meu tecido desta forma, acertando direitinho. Esse meu forro. E vou fazer o quê? Vou do lado direito dessa minha peça. Passar uma costura de pesponto, prendendo o forro exatamente nesse meu tecido principal, evitando assim que no momento em que eu for abrir o cursor, abrir este zíper, que ele prenda nesse meu tecido de forro. Então, vamos para a máquina. Ponto de número 4 para pesponto. Costura bem na pontinha. Você vai falar assim, Vivi, mas por que teu tá sobrando tecido? Lembra que eu falei para vocês que é um hábito meu cortar sempre a parte do forro maior? Então, eu prefiro que sempre sobre, para que eu tenha facilidade na finalização, no fechamento da peça, do que falte. Então, eu fiz maior mesmo, coloquei elástico a mais. Lembra daquela diferença que eu pedi para vocês deixarem que nós íamos ajustar hoje? Então, foi com essa finalidade. O que eu fiz? Olha só, passei a costura na bordinha, prendi o meu forro no meu tecido principal. E o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou prender na sua extensão este meu forro no tecido principal. Em uma das laterais, aquela que tem o elástico menor, que foi o inicial, e na parte de baixo. E vou prender também do outro lado, só para que nós possamos medir direitinho
na parte de cima e de baixo da nossa frasqueira. Vou ensinar vocês a fazer de um modo de que nunca vai dar problema para vocês no fechamento com o fole. Então, eu vou ensinar a medir direitinho como que a gente calcula na peça, né? Retirando todos os excessos para que ele fique bem ajustado e que não tenha sobra, né? No momento do fechamento deste canal do zíper com o fole. Então, vou fazer o que aqui agora? Vou prender aqui nessa ponta o meu clips e vou passar uma costura de segurança em toda a ponta, a borda desse meu trabalho. Prendi aqui, ó, com um clips para ficar mais fácil e vou pelo lado direito passando uma costura de segurança para estabilizar o meu forro no meu tecido principal. Ponto de número 3. Prendi a parte de baixo do meu forro. Olha só, prendi toda a parte de baixo do meu forro. Aquela parte maior, ainda a gente não precisa se preocupar. Pode deixar aberto assim mesmo. Aqui embaixo eu vou refilar mais próximo que eu tenho dessa minha costura, para que ele possa ficar certinho no momento de eu fechar essa minha frasqueira. Deste modo. Fiz isso. Uma das laterais, aquela que o elástico no começo foi muito bem calculado, já está presa. A parte de baixo preso, ele fica assim mesmo porque o elástico ele tem, nós deixamos aquele com espaço, por isso que ela fica desse jeito levantada. Fechei a parte de baixo e o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui, nessa parte, os meus dois cursores. Um começando da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar o meu balancinho. Por que que eu vou pegar meu balancinho? Porque o meu colocador de zíper, ele está preso na minha ferramenta aqui, no meu colocador, o meu colocador de zíper está preso na mesma base do meu balancinho. Então, venho, coloco aqui o meu cursor, deixa eu virar bem para vocês assim. Pego meu zíper, abro do lado do avesso e engato os dois aqui. Olha só, coloquei um lado do cursor. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Avesso para cima, abro meu zíper. Coloquei os meus cursores e posicionei na região central da minha frasqueira. O que eu vou fazer agora para não esquecer? Do lado do avesso, aqui, naquela primeira parte onde a gente começou, eu vou fixar a minha etiqueta. Então, o que eu vou fazer? Você tem duas possibilidades. Você pode prender aqui, do outro lado, ou na parte do fechamento da peça embaixo. Eu vou prender aqui, ó, no final, onde está aberto, em vez de prender desse lado agora. Para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês como que nós vamos medir, para ver
o quanto que nós vamos ter que refilar dessa peça. Tudo bem até aí, meninas? Meninos? Alguma dúvida? Pergunta? Estão conseguindo entender direitinho? Então, olha como que eu vou ensinar vocês. Por que que a gente faz essa peça um pouco maior? Bom, vou explicar para vocês. Por que que a gente faz essa peça um pouco maior? Nós vamos pegar a nossa parte superior e nós vamos colocar todo esse nosso trabalho, vamos envolver, clipando todo esse nosso trabalho para medir o quanto de nossa peça vai poder ser refilada. Então, como eu vou fazer isso? Então, isso é um trabalho que demora um pouquinho, porque é um trabalho de clipar. Então, eu vou fazer o quê? Direito da minha peça para baixo, com o direito do corpo da minha peça. Isso que eu vou fazer, gente, é normal vocês fazerem nas peças de vocês, por isso que é sempre importante, apesar de vocês terem uma medida padronizada pelo artesão, o que que vocês vão fazer? Vocês cortem sempre a mais, porque é muito melhor a gente refilar com sobra do que depois a gente ter que fazer pequenos ajustes na peça para que o corpo venha a caber. Então, o que que nós vamos fazer? Se você faz ele maior, vai sobrar aqui, você tem tecido para recortar. Você trabalha com mais tranquilidade. Não precisa ter um lugar certo para você começar a clipar. Você com a peça, o avesso para cima, você vai pegar os seus clips. Eu vou usar aqui esses desse modelo aqui, porque como tem vivo, fica mais fácil de eu prender. Só para eu ter a certeza, aquela parte fechada eu tenho que prender. Então, eu vou virando assim a minha peça, desse jeito. Só para medir. Depois é que nós vamos trabalhar certinho com a minha peça. Pensa o seguinte, nós vamos prender aqui essa outra parte. Então, nós vamos ter aqui, você vai calcular. Se a sua máquina é uma máquina doméstica, ela vai ter aqui uma costura de 0,75. Como a minha máquina é uma industrial, ela vai ter aqui uma medida de 0,5 centímetro. O que que nós vamos fazer? Para facilitar para vocês, antes de nós fazermos essa clipagem, eu só quis mostrar para vocês como é que nós vamos medir para saber o que nós vamos recortar. É feito desse modo. Para que possa facilitar, um dos lados da nossa frasqueira, ele já vai ficar pronto. Qual é o lado? Aquele que eu costurei inicialmente. Coloquei o meu cursor, venho com aquela peça, que é chamada de fole, ou fundo da peça. Você vai posicionar aqui em cima, ele tem que estar retinho com o zíper. Direito com o direito. E aqui, certinho com aquela costura que vocês fizeram anteriormente, prendendo o forro. Venho aqui, prendo aqui em cima para não ficar torto, não pode sobrar. Venho aqui do lado, prendo também, para que não sobre essa minha peça. E o importante, para que você acabe não costurando todo o resto do seu elástico ou que ele fique com uma dobra, prenda com clips aqui, deixando ele bem esticado. Assim, você evita de fazer uma prega nessa parte do seu elástico. Vou passar uma costura na ponta deste meu trabalho para fixar tecido principal do fole com o tecido principal do corpo da peça. Então, vamos para a máquina.
prendi. Então, nós temos praticamente um lado já fixado do corpo da peça com o fole. O que eu vou fazer agora, Vivi? Viro aqui com essa parte do avesso para cima. Vou pegar aquele meu forro que sobrou, que eu cortei também em tecido maior. Vou colocar direito com direito. Novamente, ó, eu cortei ele bem maior, ó. Eu aproveito os retalhos que eu tenho para facilitar o meu trabalho. Então, vou prender, vou costurar sempre pelo lado já estruturado. Arrumei aqui. Vou passar agora uma costura de um pé de máquina por toda esta extensão. Fiz isso, prendi o meu forro, depois eu refilo o que sobra. Olha só, prendi o meu forro do lado do meu trabalho, do outro lado eu tenho essa peça que eu vou fazer agora. Olha como é que ficou. Eu vou refilar uma parte deste meu zíper, porque deixei muito, eu nunca corto rente, eu deixo sempre a mais. Venho com o meu isqueiro, queimo a ponta do meu zíper para ele não desfiar. Deste modo. Viro a minha peça, avesso com avesso. Vou pespontar aqui toda a extensão, prendendo o meu forro na minha peça principal. Voltamos para a máquina, ponto de número 4. Prendi a minha peça deste modo. A parte de trás já ficou embutida, deste modo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou refilar todo esse daqui que sobrou, para que eu possa trabalhar com as medidas mais exatas. Então, eu venho com a minha tesoura. Vou refilar em cima, embaixo. Da minha peça. Agora, somando com este que já está finalizado, eu vou fazer aquela parte de clipagem na minha tampa, para ver quanto desta parte daqui eu vou refilar para que a medida dê com exatidão neste trabalho da tampa. Então, este aqui eu não posso esquecer, esse aqui já está fixo. Ele não vai ser na parte de trás, olha só, aqui é a parte de trás. Então, eu venho só para medir. Não precisa ser tão perfeito essa nossa clipagem. É só para que nós possamos ter uma noção do quanto nós vamos recortar
da peça. Vivi, precisa fazer isso na parte de baixo? Algumas peças, sim. Outras peças não, como é o caso dessa. Por quê? O molde de cima é exatamente o molde de baixo. Então, basta você cortar, refilar retinho, que essa sua peça não vai ter problema na hora do fechamento. Arruma direitinho, vai prendendo. Desse modo, como eu estou mostrando para vocês. Olha só, eu já cheguei, ó, coloquei toda a minha peça em toda a volta. Eu já cheguei aqui naquela parte do meu fole. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu pegar aqui meu centímetro e meu lápis e vou fazer o seguinte. Nessa parte minha, que era do fole, que nós acrescentamos, bem aqui na pontinha, em cima, eu vou marcar 1 centímetro. De fora para dentro. 1 centímetro aqui. Por que, Vivi, você marcou isso? Porque a minha margem de costura. Aí, como que eu vou fazer o resto? Venho aqui, vou prender o meu clips até essa marcação. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui para vocês. Ó, vou prender o meu clips até essa marcação. Não posso passar dela. É o jeito mais fácil que eu achei de medir o canal para nunca dar errado. Olha aqui, prendi aqui. Aqui está a minha marcação. Olha só, minha marcação. Coloquei o clips antes. Deixei esse 1 centímetro solto. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu zíper até aquela marcação que eu fiz, assim, ó. Coloquei o meu zíper até aquela marcação que eu fiz, do 1 centímetro. Então, ajustei aqui, venho com o meu lápis e vou marcar exatamente aonde está aquela minha marca de baixo, ó. Minha marca de baixo, encostei o meu zíper nela e fiz a marca de cima. Tudo isso daqui, dessa marcação para cá, é o que eu vou refilar. Aí, a sua peça, ela vai estar totalmente ajustada ao corpo e a tampa da nossa frasqueira. Olha só como é que ficou aqui. Olha a minha marcação. Aqui. Como a parte de cima e a parte de baixo tem a mesma medida, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha base de corte para cortar isso alinhado. Vou posicionar essa minha marcação, ó, aqui alinhado. Trabalho aqui alinhado, o risco na parte principal. Venho aqui com a minha régua e vou fazer o quê? Vou marcar com um traço onde eu vou costurar. Lembra que eu falei para vocês deixarem a mais aqui? Então, aqui nós vamos ter uma dobra menor, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar aqui um dedo e
vou marcar, seguir aquele meu risco, para que eu consiga encaixar um outro produto aqui na finalização. Então, vou mostrar para vocês. Olha só, onde eu fiz aquele risco, eu passei um traço no sentido do meu trabalho, que daria aqui nesse meu elástico. Só que eu não quero esse meu elástico reto, que não caiba nada. Eu preciso que ele tenha um espaço para eu colocar alguma coisa. Então, o que eu fiz? Puxei dali um dedo de marcação e fiz uma outra marcação. O que eu vou fazer agora? Vou na minha máquina e vou passar uma costura para segurar a peça de baixo, o elástico e o forro nessa medida certinha, que é a largura da nossa frasqueira. Então, nesse caso aqui, nós vamos costurar nessa marcação aqui, nessa parte do tecido de forro, que pode fazer alguma preguinha. Então, a gente vai costurar do zíper para baixo, para que se ele der alguma preguinha, vai ficar aqui nessa parte de baixo da nossa peça. Então, venho na máquina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não, para mostrar para vocês eu vou ter que fazer no sentido contrário. Para mostrar para vocês eu vou ter que fazer no sentido contrário, de baixo para cima. Mas é só ir com cuidado. Só para que a gente possa prender essa peça. Fiz isso, prendi aqui no meu tecido. Vou refilar agora toda essa parte que sobrou. Olha só, eu refilei, fiquei aqui, ó, com uma dobra pequenininha, cortei, e esse aqui é exatamente o tamanho do corpo da minha frasqueira. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fechar essa parte aqui para que a costura fique totalmente embutida. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Então, para facilitar, eu posso aqui agora já colocar aquela minha etiqueta, assim que eu achar ela. Aqui, achei. Vou colocar minha etiqueta desse lado aqui. Vou passar uma costura. Para fixar. O que eu vou fazer agora? Vou virar o meu trabalho. Olha só, coloquei aqui a minha etiqueta, virei o meu trabalho. Vou pegar essa parte do fole, vou unir nessa parte do meu tecido principal. Vou passar uma costura na pontinha, lembrando de alinhar aqui aonde tem o zíper. Vou passar uma costura de segurança na ponta. E aqui, para evitar que dobre a minha etiqueta, eu também vou prender um clips. Desse jeito. O que sobrou aqui, que é da parte do fole, a gente refila depois, não se preocupe. Eu fiz já maior justamente para que sobrasse. Prendi aqui, vou costurar pelo lado da minha manta. Bem na ponta.
Pronto, costurei bem a ponta. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Costurei bem a pontinha. Vou fazer aqui um rolinho como se fosse um rocambole. O que eu quero fazer com isso? Ó, eu enrolando ele desse jeito, eu consigo trazer aquela minha outra parte do forro. Vou mostrar de novo. Ó, aqui tá a peça. Isso aqui tá solto. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um rocambole desse jeito na minha peça, trazendo este meu forro para prender direito com direito, para que ele não escape por conta do rocambole. Eu vou prender com clips por toda a extensão. Você vai falar, Vivi do céu, vai dar para desvirar isso? Vai, tudo é com jeito. Tudo é jeito. Tudo é calma, paciência e muito jeito. Vou arrumando a peça, deixando bem esticada. Arrumando aqui o elástico para não costurar em cima dele, fazendo uma dobra. Desse jeito aqui, ó. Fiz um rocambole. Virei na máquina agora e vou passar um pé de máquina para prender essa peça, o forro na minha peça principal. Prende bem, puxa bem, principalmente as pontas, porque se você não costurar, na hora que você vai desvirar, ela vai abrir. Então, faça ó, com bastante retrocesso e vai indo. Segura a sua peça e vai costurando. Vai arrumando e costurando. Chegou ali perto do zíper, costura, faz o retrocesso para ele não soltar. Olha só, ficou um rolinho bem preso. O que eu vou fazer agora? Com toda a minha paciência e calma, eu vou tirar esse meio daqui, ó. Vou puxar, por quê? Lembra que essa peça tá muito estruturada? Então, não adianta você puxar com força, que você corre um sério risco de você danificar a sua peça. Dá para puxar, Vivi? Dá, ó. É só indo com calma, tá? Indo com calma. Puxa, ó, devagar, vai ajudando com o seu tecido. Ó, só puxar com calma, até que essa peça entre toda, se desvire toda. Muita calma. Olha só, ela vai desvirando sim. Viu só? E olha como que ficou a parte de dentro. Totalmente embutida. Olha que coisa bonita. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar minha máquina, vou esticar assim o meu trabalho e vou por dentro aqui também passar uma costura de pesponto para prender esse meu forro nessa parte do meu tecido principal. Então, ponto de número 4. O mais difícil, gente, por incrível que pareça, já foi, que era isso aqui. Passei a costura.
Passei todo a costura. Bonitinho. Vou tirar essas linhas aqui. Venho agora na máquina e vou passar uma costura prendendo essa parte principal nesse forro. E aqui a mesma coisa, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, vamos começar pela parte de cima. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Para poder refilar. Agora eu vou refilar essa parte que sobrou embaixo. Vou deixar a minha peça totalmente alinhada. Refilei. Olha que bonito que ficou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar o meio do fole e o meio da minha parte principal. Então, eu começo pelo fole. Vou dobrar direito com direito bem na dobra. Venho aqui e dou um pique. Faço mesmo na parte de baixo, junto as duas peças e dou um pique. Na parte de baixo, bom, juntei aqui bem certinho, vou esticando aqui o meu zíper para que ele fique bem alinhado. Vou marcar porque em zíper a gente nunca picota, tá? Zíper a gente faz marcações. Se você picotar o zíper, você corre um sério risco da sua peça depois abrir toda. Prendi a parte de baixo, ó, vou arrumar direitinho. Venho aqui e dou um pique. Pronto. Eu achei os meios da minha peça. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou encaixar, por incrível que pareça, agora o que falta da nossa peça, amores? O que falta da nossa peça? Falta eu encaixar a parte de cima, a parte de baixo, colocar o viés e acabou a peça, ok? Então, o que vai fazer agora? Agora é a parte um pouquinho mais demorada. Não tem como a gente fazer isso sem clipar a peça. Então, isso é algo que a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito carinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, o que eu fiz? Bom, lembra que logo naquela primeira peça, eu marquei com vocês os meios, os 4 meios? 2 meios foi para a gente colocar a alça. E os outros 2 meios para a gente colocar a frente e a parte do verso da nossa peça, frente e costas. Onde a gente finaliza ao vivo, que é essa parte aqui, essa tem que ficar nas costas. E qual que é as costas desse meu trabalho? É exatamente naquele pedacinho do fole. Aquele pedacinho que não tem zíper. Então, o que eu vou fazer? Direito do tecido para dentro, parte superior, a parte do forro para cima, onde aqui é a parte de trás da minha peça, eu vou vir aqui e vou achar meio com meio. Venho com o meu clips e vou prendendo. Fiz isso numa ponta, vou fazer o mesmo na outra. Eu gosto de puxar o zíper todo por um lado para ficar mais fácil. Pego aonde está o meio da minha peça com o meio da outra. Encaixei meio com meio. Agora a minha peça está centralizada. O que eu devo fazer? Eu vou distribuir o resto dos meus clips para poder costurar a minha peça. Então, eu vou fazendo isso com todo o meu cuidado.
você vai costurar, Vivi? Vou explicar para vocês. Lembra que eu disse para vocês que um jeito que eu achei fácil de prender o zíper, tá? Na parte que tem o vivo, é costurando primeiro a bordinha desse meu zíper, sem pensar aqui no vivo, só prendendo a ponta, para que eu tenha uma facilidade depois de retirar todos esses clipes e passar a costura com um pezinho de vivo ou de zíper. O que é importante? Sempre, quando você for iniciar uma costura de fechamento, é você passar uma costurinha de 3 pontos na parte principal, ou seja, onde nós marcamos os meios. Assim a peça não tem como ela se movimentar durante a sua costura, ficando torta. Então eu vou fazer isso aqui com vocês, eu vou tirar essa base de corte daqui, a gente vem para a máquina e eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui para me facilitar, que agora eu não vou precisar mais dessa base de corte. Vou trocar o meu pé calcador por aquele que eu mostrei para vocês na aula anterior, que é um calcador de zíper, só que ele tem um furo central. Se você tem outro tipo de pé, que é estreito, só para você costurar a pontinha, faça isso. Ele vai facilitar para você remover esses clips. E vai ter mais facilidade de ajeitar a peça na sua mão para finalizar ela com acabamento perfeito. Olha só, vamos lá. Aqui, vamos lá. Ju, vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui, vou marcar as partes principais com 3 pontinhos, ó. Abaixei a minha peça, aqui, e vou costurar 3 pontinhos, ó. Alguns pontinhos. Prendi aqui. Segurei aqui a minha peça, ó. Segurei aqui a minha peça. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Dobro aqui. Vou prender bem naquele meio, onde nós demos o picote, com uns pontinhos na bordinha, para que ele não solte mais. Olha aqui, prendi aqui, prendi aqui. Agora, eu só tenho que me encarregar desses daqui não soltar. Então, o que que eu vou fazer? Venho aqui e vou passar uma costura na pontinha. Eu acho que é mais fácil colocando o zíper para cima, porque assim eu estou vendo o meu trabalho, para poder prender ele bem na pontinha. Aí eu vou tirando todos os clips para fazer a costura de finalização. Então, voltamos aqui para a máquina. Vou posicionar minha peça desse jeito, ó. E vou costurar a pontinha do meu zíper. Se você precisar da ajuda de uma ferramenta para segurar a pontinha, eu uso esse aqui, ó, o abridor de casa. Olha só, é um trabalho de calma e paciência. Se você fizer desse jeito, dificilmente o seu zíper vai ficar torto ou vai deixar de ser preso.
só na pontinha, ó, desse jeito. E por que eu começo pela parte de cima? Porque a parte de cima eu acredito ser a mais difícil. Cheguei aqui onde está o meu zíper, o meu cursor, eu tiro para não costurar. É a parte mais difícil, porque o zíper ele é muito mole e elástico. Então, eu gosto de fazer primeiro a parte de cima, porque assim eu posso amassar todo o tecido aqui, que ele me permite pregar esse zíper com qualidade. Alguma pergunta? Tô falando que essas meninas hoje estão muito comportadas. Olha só, já estamos acabando de fazer a costura de segurança. Coloquei, dei um retrocesso. Agora, o que eu vou fazer? Vou refilar, olha só, ela já tá presa, mas ela não tá presa naquele vivo com aquele acabamento. Ela só está presa nas bordas. E olha como é que o zíper foi colocado. Tá esticadinho, bonitinho na nossa peça. Não tivemos nenhuma dobra, sobra de tecido, porque tudo foi medido de forma adequada. Vou tirar essas linhas, vou trocar o meu pezinho calcador, vou colocar aquele outro pezinho calcador, que é o de zíper mesmo, que ele tem uma abertura lateral. E aí sim, eu vou costurar com tranquilidade, encostada nesse meu vivo. Por isso que eu gosto de trocar, de fazer dessa forma, porque assim eu trabalho com mais calma, mais tranquilidade, tendo a certeza de que todas as partes estão presas primeiro na minha peça. Agora eu vou utilizar esse daqui, ó, esse pé calcador, esse que tem um furo num dos lados. Eu acho que agora ficou mais fácil para vocês verem. Ok? Então, aí, eu colocando esse pé calcador, ele vai ficar encostado totalmente naquele meu vivo de baixo. Eu vou sentir ele com a minha mão. Vou sentir ele com a minha mão. Tá vendo que agora eu posso começar por qualquer parte? Vou sentir, ó, bem onde está a elevação do meu vivo, encostar o meu pé calcador no vivo, agora não é na borda, o máximo que eu posso, cuidado para não costurar aquela parte elevada do vivo, e vou trabalhando assim, ó, com toda a minha calma. Por que que eu não posso fazer de qualquer jeito e rápido? Porque isso daí é o que vai determinar como vai ficar a aparência externa da sua frasqueira. Se o vivo for bem colocado, ele vai ficar todo embutido e bonitinho. Cheguei aonde eu comecei, dei o retrocesso, retiro da máquina, olha só, fiz toda a volta, vou cortar aqui as linhas que sobraram, vou desvirar essa peça só para vocês verem como ficou a colocação
do vivo e se eu coloquei ele bonitinho, se ele ficou bem acertado. Então, ó, viro a minha peça. Antes de eu colocar o fundo, lembrando que, olha só, quando a gente vira, e o que é um vivo bem colocado? Olha só, você vê toda a costura embutida, você só vê esse vivo na parte de fora, você não vê costura. Olha que bom, que bonito acabamento. Isso que é um acabamento que a gente fala que é o acabamento perfeito. Olha só, em toda a sua peça. Ela tá toda por igual, toda encostada na bolinha do meu vivo. Então, eu não preciso mexer aqui, ficou perfeito. Qual é o certo? Quando eu finalizar essa parte, eu já colocar o meu viés para facilitar. Como eu não quero, porque a nossa aula já começou mais tarde, eu não quero fazer vocês ficarem aqui até muito tarde, eu já vou desvirar essa minha peça e vou fazer o mesmo procedimento na parte de baixo. E aí a gente vai finalizar. Aí vocês, com calma em casa, vocês vão fazer aquele trabalho que foi feito no porta-galão, na peça do estojo, que eu ensinei para vocês, de clipar, prender direitinho o viés de borneon e fazer o acabamento da sua peça. Olha só, desvirei a minha peça, toda a parte interna perfeita. Agora eu vou fazer o mesmo aqui. Para facilitar, eu vou abrir o meu zíper daqui, aqui ó, vou deixar aberto para facilitar e vou fazer a mesma coisa. Vou prender agora o fundo. Presta atenção de que aquela parte da emenda do vivo fique para trás, presa ali no meu fole. E vou fazer a mesma coisa. Nós já estamos finalizando a aula, gente. A aula em si, ela começou mais tarde por conta de problemas técnicos. E tem peças que a gente não consegue fazer com tanta rapidez. Olha só, troquei o meu pé calcador. Vou fazer a mesma coisa, vou prender, ó, dá para amassar a peça, coloco o pé calcador e vou prender a ponta somente do meu trabalho. Agora sim, olha só, acabei de colocar aqui, ficou bonitinha. Mesma coisa, vou trocar meu pé calcador agora, colocando aquele que é de zíper e vou costurar bem na bordinha para ficar bonito e bem acabado na minha peça, ok? Então, novamente venho para a máquina, vou trocar o meu pé calcador. Cheguei aonde eu comecei, dei o retrocesso, tirei,
aqui. Deixa eu tirar as linhas. Tirei as linhas. Olha que bonito que ficou isso, gente. Olha só que bonito que ficou. Peça certinha, tudo redondinho. Vocês viram que, ó, aquela parte que a gente fez de recuo do EVA não entrou na costura, o que facilitou a gente fechar bonitinho a nossa peça. Vou desvirar aqui para mostrar para vocês como que ela ficou, sem mesmo estar colocado o viés, que eu vou, amanhã eu coloco, porque hoje já tá tarde, né? A nossa aula começou mais tarde, acabou atrapalhando um pouco. Vou arrumar aqui direitinho, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tudo tem que virar, lembrando que a peça tá muito estruturada. Olha só. Olha que bonito que isso ficou, gente. Olha a finalização da peça. Olha que perfeito. Não fica com costura aparente nenhuma. Quando você faz com calma, com a tua tranquilidade. Ó, vou fechar a minha peça aqui para mostrar para vocês. Vou puxar vocês aqui para a câmera frontal. Ó, tô fechando a minha peça, como eu disse para vocês, né? Ela tá sem o viés, então eu preciso abrir, colocar o viés direitinho, né? Ó, ela tá sem o formato, a gente vai moldando, vai colocando os pesos, mas olha só, ela não tem como ela ficar deformada. É uma peça que ela fica bonitinha, ó, que nem aqui. Ela tá sem, ó, eu tenho que ir arrumando, posicionando meu dedo, esticando aqui, até ela pegar o formato. Lembrando que eu esmaguei muito a peça para poder arrumar, para poder finalizar a peça, ok? Então, aí, o que falta nessa peça só? Só a colocação do viés. Então, para não ficar uma aula muito extensa, já que a gente começou mais tarde, eu não vou colocar o viés na aula, porque tem que clipar tudo, tem que medir, tudo bonitinho. Mas eu já ensinei isso para vocês em outras peças, ok? Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado por vocês estarem me acompanhando até agora, né? Todo esse período que eu me predispus a ensinar vocês, a ajudar vocês a ganharem o dinheirinho de vocês, assim como eu tento ganhar o meu. Agradeço vocês por tudo, pela oportunidade, né? E desejo, se a gente não conseguir conversar mais, desejo para vocês boas festas, né? Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com muita paz, né? Com muita saúde e prosperidade para vocês, tá? Então fiquem com Deus, um excelente resto de semana, tá? E muito obrigada de coração.